Fala galera, boa noite, boa noite. Segundamos, mesmo horário, mesmo local, online cast. E hoje temos uma pessoa muito importante, muito legal, conteúdo riquíssimo aí para nós jovens e para todas as idades, que é quem ele, Fagner? Doutor Rodrigo Tobiana. Boa noite, meu querido, boa noite a todos, né? Estamos aí para conversar sobre um tema tão importante que é o direito previdenciário. Direito Exatamente. previdenciário que é um direito de todos, né? Vamos desmistificar essa máxima de que o direito previdenciário é um direito que assiste só as pessoas idosas. Não. O direito previdenciário é de todos nós. É da pessoa idosa, a pessoa que está na idade produtiva, mas também é dos adolescentes, também é das crianças, inclusive das pessoas que ainda nem nasceram. Então, hoje, para você ter acesso a uma aposentadoria por invalidez, né, um benefício por incapacidade permanente ou um benefício por incapacidade temporário, que chamávamos de auxílio-doença, é preciso observar e analisar esses dois requisitos. Hoje, no INSS, você precisa comprovar a incapacidade, a doença que você está diagnosticado, mas também é preciso demonstrar e comprovar qual é a tua atividade profissional, né? Entendi. Hoje, só tem direito a benefício por incapacidade quem está vinculado ao INSS. Por isso, a importância da gente continuar contribuindo para o INSS, né? Manter o vínculo profissional contributivo para o INSS. Na tua pergunta, ok, bati o meu carro, sofri um acidente que me deixou inválido, mas eu não tinha contribuições com o INSS no momento do acidente. Temos um problema, né? E nós, advogados, gostamos de problema, né? Gostamos de situações atípicas. Existe uma coisa chamada período de graça, né? Isso é bem interessante falar. A lei trata dessa forma, período de graça. Quando a pessoa trabalhou, teve um período de vínculo de carteira de trabalho, por algum motivo não está mais trabalhando com carteira assinada, ela permanece por um tempo vinculada ao INSS. Por isso que a lei trata de período de graça, né? É um período que a pessoa não está trabalhando, não está contribuindo, mas pelo fato dela ter contribuído anteriormente, se ela sofrer um acidente, ela pode solicitar a concessão de benefício. Em algumas situações, esse período de graça é de 6 meses, 1 ano e pode ser elastecido para até 2 anos. Mas numa situação um pouco mais trágica, né? Não está trabalhando, não está contribuindo, sofreu um acidente, não está no período de graça e a pessoa precisa de um benefício previdenciário. Não vai receber, né? Porque para você ter direito a benefício previdenciário, você precisa estar vinculado ao INSS. Eu utilizo como exemplo um seguro de veículo, né? Eu tenho um veículo e eu quero ter uma garantia deste meu veículo. Então eu vou até uma seguradora e eu contrato um seguro veicular, né? E eu descrevo lá o que eu quero ter como segurança. Se o meu carro pegar fogo, se o meu carro for vítima de uma chuva de granizo, se o meu carro for roubado, eu estou pagando o seguro anualmente para ter a restituição do meu veículo. É um seguro. O INSS também é um seguro, né? Entendi. Então, se eu estou pagando o seguro do meu carro e o meu carro for furtado, eu vou ter o direito de solicitar a restituição do meu veículo, porque eu estou pagando o seguro. A mesma lógica aplica-se ao INSS. Eu só vou poder exigir um benefício previdenciário se eu estiver vinculado ao INSS. Entendi. Caso contrário, eu não posso solicitar benefício porque eu não estou vinculado ao sistema. Sobretudo, dentro do INSS, existem duas vertentes. O direito previdenciário, que é um direito que é um seguro que você paga para depois ter direito a ele, a ter direito a esse recebimento. Mas também tem a vertente do assistencialismo, que é o benefício assistencial. São dois pontos distintos. Benefício contributivo é esse que eu utilizo como exemplo o seguro veicular, né? O benefício assistencial é porque o Estado hoje ele é um estado de garantia mínima. Então você tem uma garantia constitucional que todos nós temos direito a ter acesso ao mínimo existencial. Então nós podemos solicitar um BPC,
benefício de prestação continuada. Nesse caso, eu preciso comprovar para o INSS que você não tem condições nenhuma de trabalhar e que você não tem patrimônio para sustentar-se o teu mínimo existencial. Então, eu preciso comprovar para o INSS que você é portador de uma deficiência, né? Ou que você tem uma idade avançada, sem ter contribuições para o INSS e depende desse benefício para manter a vida. Uma dúvida. Eu já, vamos supor, estou há 50 anos, nunca paguei o INSS. Isso é pagar o INSS? É assim que fala? A palavra técnica é contribuir. Certo. Nunca contribuir para o INSS. Nunca contribuí. Tá, vamos lá então. Formular minha pergunta de novo para nós ficar legal. Vamos lá, eu tenho 50 anos, nunca contribuí para o INSS, certo? Certo. Eu posso, a partir disso, contribuir e como eu vou receber o meu aposento pós-idade ou invalidez? Vamos lá, você deve contribuir. A qualquer momento você deve contribuir, deve se vincular ao sistema previdenciário, né? Essa é uma dúvida das pessoas. Cheguei na casa dos 50 e aí, vale a pena contribuir ou não? Né? Existe a modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, que o homem precisa de 35 anos de trabalho, né? Mais uma idade mínima, mas também existe a aposentadoria por idade. Na aposentadoria por idade, eu tenho uma idade mínima contributiva, né? E eu preciso apenas de 15 anos de contribuição. Mas, quando a gente contribui para o INSS, nós não pensamos somente na aposentadoria. Nós pensamos em benefícios por incapacidade. Né? Nós pensamos num triste acidente, nós pensamos num triste falecimento. Né? Isso é uma questão de segurança para os seus dependentes. Entendi. Então, no meu entendimento, enquanto advogado previdenciário, sempre vale a pena contribuir. Ok. Uma dúvida que me surgiu na sua resposta. Eu tenho hoje 32 anos. Vamos lá, eu vou começar a contribuir com o INSS hoje. Eu preciso contribuir quantos anos para mim ter direito à aposentadoria? Por pagamento, por contribuição ao INSS? A resposta é depende. Nós precisamos verificar se você não teve um período de trabalho rural, que aqui na nossa região, né, grande parte dos processos de aposentadoria nós temos período de trabalho rural, né, que hoje de forma administrativa é concedido a partir dos 12 anos, mas na via judicial, se tivermos provas robustas do trabalho rural, você pode reconhecer a partir dos 8 anos. Ok. Outro ponto importante também é observar qual é o teu exercício profissional. Porque se você tiver acesso à insalubridade, você vai aposentar antes. Entendi. Conta mais tempo. Né? Por exemplo, eu sou frentista de posto, sou borracheiro, né? Tenho acesso à insalubridade, trabalho num lugar perigoso, vou aposentar antes. Entendi. Que nem a minha pergunta, para mim ter a minha contribuição no INSS, que se eu tenho, isso é do produtor, como é que você falou? O produtor rural. Tá, vamos supor, tive na roça, mas não tenho como provar um exemplo, que eu trabalhei na roça, a não ser algum vizinho, alguma coisa. Eu costumo usar a expressão que ninguém passa pela vida sem deixar vestígios. Né? Ninguém passa pela vida sem deixar vestígios. Se efetivamente você foi agricultor, se efetivamente você trabalhou na agricultura, haverão provas. Né? Haverão provas no teu comprovante de endereço, haverão provas na escola que você estudou, haverão provas nos teus atendimentos médicos, sejam eles particulares ou pelo SUS, lá no teu prontuário, descrevendo qual era o teu trabalho. Se você efetivamente foi agricultor, você não trabalhou sozinho. Trabalhou com o teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos. Né? Em algum momento, aquilo que foi produzido na agricultura foi vendido. Né? Você vendeu soja, milho, trigo, você vendeu aves, você vendeu suínos. Ponto. Nesse caso, eu estou dando o exemplo como se o meu pai. Certo. Meu pai não vendeu soja, não vendeu trigo, ele apenas trabalhou de funcionário do meu avô. Certo. Ok. Meu avô já faleceu. Certo. Neste caso, ele vai poder utilizar as notas de produtor rural do avô. Porque a nota de produtor rural comprova o trabalho do grupo familiar. Isso é muito importante. Ponto.
Ele é pai da minha mãe. Então ele foi funcionário do pai da minha mãe. Isso inclui? A questão é que ele não foi funcionário, pelo que eu entendi. Ele trabalhava num sistema de parceria. Não, ele era funcionário. Tá, então ele tinha que ter carteira assinada. Mas daí naquela época, vamos se dizer, Né? era que nem se diz no bigode card. Entendo. Neste caso, ele pode entrar com uma ação previdenciária para reconhecer o vínculo trabalhista. Entendi. Né? Entendi. Então, são pontos que nós precisamos analisar de cada caso em específico. Uhum. Não, é uma dúvida Né? que eu... Não. Pessoal, lembrando que é uma dúvida que eu tô tirando, eu tô aproveitando... Com certeza, o valor da consulta a gente encaminha depois, É. né? Vamos dizer, não. Que eu acredito que seja... Sim. Qual é a maioria das dúvidas que as pessoas vão até o teu escritório e tiram? Como nós, grande parte dos benefícios de aposentadoria aqui, nós temos uma comprovação de período rural, é essa dúvida de que como eu vou comprovar para o INSS que eu era agricultor, Ok. né? Se eu não tenho o bloco de produtor, Exato. Mas se você trabalhou junto com teu pai, se você trabalhou junto com teu irmão, existe um bloco de produtor rural. E essa nota de venda, de compra de produto, ela vai ter poder jurídico para comprovar a atividade de todo o grupo. Porque, habitualmente, o pai, por exemplo, produção de fumo, né? Muito comum aqui na nossa região. Uhum. Quando o pai vendia o fumo, ele não ia emitir uma nota fiscal para a esposa, outra para o filho, outra para a filha e assim sucessivamente. Que deveria ser o certo? Mas isso não acontece. Né? Mas deveria ser o certo, É né? por isso que a legislação previdenciária fala sobre o grupo familiar. A família toda trabalhava. Né? Uma dica, então, no meu, tá? Interrompendo o doutor. Pessoal, se você trabalha com o seu familiar, pai, mãe, mais 3 irmãos, certo? Certo. Vocês estão lá plantando soja, milho, estão na suinocultura, avicultura. Podem cada um ter o seu bloco produtor? Com certeza. E Com contribuir pelo INSS com isso, cada um? Porque aí a contribuição ela é presumida. Só que... O agricultor, ele não paga mensalmente o INSS. Entendi. Ele tem uma contribuição previdenciária presumida. Ele precisa provar para o INSS que ele era agricultor, familiar, né? O grupo familiar trabalhava e por isso ele vai ter acesso ao benefício. Entendi. É diferente do empreendedor rural. O empreendedor rural é uma pessoa que possui uma empresa de finalidade agrícola. Ele tem um CNPJ. Neste caso, ele vai pagar o INSS mensalmente. Porque aí o empreendedor rural ele não é mais um pequeno agricultor. Né? Então ele tem uma empresa agrícola. Mas o agricultor familiar é aquela pessoa que trabalha efetivamente com a família, né? Que cuida da sua produção. Ele que não, fez o não tem plantio de funcionários, um exemplo. ele pode ter funcionário. Aham. Agricultor familiar pode ter funcionário. Entendi. Ele pode ter um vínculo de contratação de até 120 dias, ano. Né? Ele pode contratar uma pessoa para auxiliar na colheita, no plantio, mas não pode extrapolar o prazo de 120 dias, ano. Né? Então, isso é muito interessante. O que é importante sempre orientar é que as pessoas tenham os seus documentos. Né? A minha história com o direito previdenciário inicia com 12 anos de idade, quando meu pai decidiu fazer o meu bloco de produtor rural. Né? Com 12 anos, ele, não, você já vai ter o teu bloco de produtor rural, você vai ser a tua nota de produtor, né? Ele já fez um contrato de arrendamento de uma propriedade dele, né? Descrevendo, não, você precisa ter os teus documentos para pensar na tua aposentadoria. Né? E aí eu penso, uau, com 12 anos o meu pai já estava falando Isso da numa minha época muito aposentadoria, atrás. muito atrás. Nossa, né? é um susto, alguma coisa, né? Né, lá atrás. Então, a minha história com o direito previdenciário, ela inicia muito cedo neste ponto. Né? O meu pai, o seu Roque, sempre teve uma preocupação muito grande com essa organização documental. E isso veio aflorando em mim esse sentimento de cuidado sempre, né? Sempre voltado à agricultura. Eu nasci aqui em Ampere, né? Minha família é toda voltada à agricultura. Meu Deus, a gente nem comentou, nem começamos a parte falando quem é o Dr. Rodrigo Tubiano, onde nasceu, cresceu. Isso, tu tem que me perguntar de que gente que tu é. Isso, agora vamos ao corte. Corta e volta aqui, pessoal, pelo amor de Deus. Vamos lá. Quem é o Dr. Rodrigo Tubiana? Onde nasceu, cresceu, viveu, estudou? Vai, limpa, larga a ficha agora. Tu é quase lá do Globo Repórter, né? O que faz e tal. Ele tá quase como o Badinho aqui, perguntando de que gente que tu é. Parabéns, Badinho, por tudo que tá fazendo lá pro Rio Grande do Sul. O Badinho é um rapaz assim que eu tiro o chapéu.
né, as contribuições que ele vem arrecadando aí para ajudar esse pessoal do Rio Grande do Sul. Mas vamos lá. Me chamo Rodrigo Tubiana, como dito por você, eu sou advogado, né? Sou advogado aqui em Ampere, meu escritório físico é aqui. Sou filho daqui, né? Minha família Tubiana é muito conhecida aqui no município, toda voltada à agricultura, né? Meu pai é agricultor, meu avô foi agricultor, o tataravô foi agricultor e assim sucessivamente. Minha família é extremamente tradicional, né? E dentro de uma perspectiva familiar, o Rodrigo foi preparado e alinhado, moldado para continuar na agricultura, né? O sonho do meu pai era ter um filho homem para continuar tocando o agronegócio, né? Ele teve 2 mulheres de início, né? A minha irmã mais velha, a Edna, um beijo para a Edna. Né? Beijo, eu vou chamar de Prof. Edna. Ela não foi minha professora, mas foi professora da Monique. Um dia a gente foi jantar lá na casa dela. E aí depois teve a Franciele, né? A minha irmã do meio, um beijo para a Fran também. Essa eu conheço um pouco. Exatamente. E aí, em último momento, veio o Rodrigo, né? O mais novo? O mais novo, né? Os gaúchos chamam de raspa do tacho, né? Raspa do tacho. E aí meu pai me teve com um pouco mais de idade, mas muito feliz, né? Nasceu o filho, queria tocar o agronegócio, então sempre fui muito vinculado à questão da produção agrícola. Mas com 12 anos de idade, meu pai me levou num escritório de advocacia aqui no município, né? Um advogado que infelizmente hoje em memória. Quem? O Dr. Flávio Penso, né? Nossa. É um advogado que era o advogado do meu pai, né? Tem um respeito e um carinho muito grande à pessoa dele, né? Inclusive, apresento delongas aí, um abraço ao Dr. Matheus Penso, né? Nosso colega advogado também, filho do Dr. Flávio. E faço menção a ele porque foi uma pessoa de muito conhecimento e de muito aprofundamento nessa área, né, da advocacia. E aí fui com meu pai no escritório do Dr. Flávio para resolver uma situação jurídica do meu pai e eu fiquei encantado com aquela dinâmica, né? Meu pai chegou no escritório dele, um lugar bonito, um lugar organizado, né? Meu pai conversou com essa pessoa, o Dr. Flávio, e ele apresentou uma resposta para o problema do meu pai. E eu fiquei fascinado com aquilo. Cheguei em casa e disse para o meu pai que quando eu crescesse eu queria ser aquilo. Né? Não sabia que era advogado, não sabia que tinha que estudar direito, né? Não sabia que tinha que passar noites e noites, nem mais pensava que tinha o exame de ordem, né? A prova da OAB. Famosa e falada. A prova da OAB, né? Não sabia que existia isso. Passei na OAB, né? Barbaridade. Eu como uma pessoa leiga no assunto, né? Eu sempre ficava perguntando, passei na OAB. Pô, mas o cara estudou 4 anos, tem que passar numa prova ainda, Sim. Né? Geralmente, vamos supor, não é a mesma coisa que um dentista, né? Mas tem que apresentar o tal do TCC daí, né? Porque tu tem que terminar a faculdade, o trabalho de conclusão de curso, e para tu ser advogado, para você fazer parte da Ordem dos Advogados do Brasil, tu precisa ter a OAB, né? E aí eu cheguei em casa, falei pro meu pai, disse, pai, eu fiquei encantado lá, fascinado com o posicionamento do advogado, eu quero ser aquilo, né? De imediato meu pai disse, viu, advogado melhor não, né? Melhor não, né? Vamos continuar na lavoura, vamos aumentar as vacas de leite, vamos continuar plantando soja, que é melhor. E aquilo foi muito impactante em mim, né? Até porque foi o Flávio Penso que orientou meu pai a ter a abertura do meu bloco de produtor rural. Né? Com 12 anos eu já tive minha primeira nota de produtor rural, né? E eu achei aquilo fantástico, né? Meu pai me levou no Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui do município, para fazer a emissão da nota, né? Realizamos um contrato de arrendamento, eu arrendei uma propriedade do meu pai para fazer a emissão. E aí meu pai falava, Rodrigo tem que cuidar das notas, né? Tem que verificar se foi emitida a nota de compra, a nota de venda de produto no teu CPF, porque isso vai precisar lá para tua aposentadoria, né? E tudo isso foi me instigando, de certa forma. Aí estudei, terminei meu ensino médio aqui em Ampere, né? Formei no Cecília Meirelles. Toda a minha família me direcionando ou para agronomia ou para veterinária, né? Minhas irmãs já me direcionando qual área eu iria atuar. E eu decidi cursar Direito, né? De início parecia algo muito distante, né? Cursar Direito, até porque tinha a temida prova de ordem, né? O exame da OAB. Mas eu queria muito cursar Direito, né? Então eu fiz a minha inscrição
e cursei a faculdade no CESUL, Centro Sul-Americano de Ensino Superior, aqui em Beltrão. Tive um apoio fantástico e extraordinário do meu tio Vicente, que nós chamamos carinhosamente de tio Mano, né? Tio Mano foi um cara que comprou a parada comigo. Diz, não, o Rodrigo quer estudar, ele quer ser advogado, vai estudar sim. Né? Igual fala, é sempre Né? bom ter um advogado na família. Não, com certeza. Né? Ele chegou e falou com meu pai revoltado e chateado. Falei, não, eu não quero ter filho advogado, eu quero ter um filho colono. Né? E o meu tio Mano, comprou a parada e disse, não, vai estudar sim, né? Até o meu tio Augusto, também já em memória, um carinho muito grande do tio Augusto também, falou, não, se ele quer estudar, vai estudar. E aí, fazendo a faculdade, enfim, aquela loucura, trabalhando na roça, né? E eu paguei minha faculdade de Direito tirando leite, né? Tirando leite das vaquinhas. E antes de terminar a faculdade, eu tive mais um contato crucial com o direito previdenciário, porque a minha primeira cliente foi a minha mãe. Né? Eu acompanhei todo o processo de aposentadoria e o pré-processo de aposentadoria, que é aquele período da ansiedade. Né? A minha mãe, com 52 anos, ela já estava se preparando para aposentar. Chegou aos 53 naquela ansiedade. Né? 54, ali faltavam 2 meses para completar 55, ela já estava numa angústia. Não, porque eu vou aposentar, porque aí eu quero fazer tal investimento com o meu dinheiro, eu quero trabalhar menos, eu quero, né? Então, durante a faculdade, eu já tive essa experiência e essa observação da minha mãe, o quanto aquele direito de aposentadoria, para minha mãe, era muito importante. Né? Porque tinha uma observação que a aposentadoria para o agricultor é como um prêmio, né, do recebimento. Então, acompanhei todo o processo de você organizar as notas de produtor rural, de você estudar qual nota deve ser apresentada num processo de aposentadoria, e esse é um ponto importante, né? Porque você precisa avaliar quais documentos você deve apresentar. Porque tem documento que te salva, tem documento que te afoga. Né? Tem documento que te concede o teu direito, tem documento que não te concede direito. Sempre procure um advogado para tirar as suas dúvidas. Então, lá no meu primeiro processo, pensa a responsabilidade, rapaz. A minha primeira cliente foi minha mãe. Eu não tinha nem terminado a faculdade de Direito, né? E a minha mãe entusiasmada, não, você está fazendo direito, você vai me aposentar. Né? É aquela história de teus pulos, tu vai ter que me aposentar. E aí eu já comecei a estudar sobre direito previdenciário, estratégias de direito previdenciário na faculdade, né? Meu segundo cliente foi meu pai, né? Que eu também não estava formado ainda, meu pai completou 60 anos, né? E ele disse, não, beleza, não queria que você estudasse, não queria que você cursasse direito, mas já que você estudou, agora você vai me aposentar. E aí a responsabilidade é maior, né? Mas consegui aposentar ambos, né, ainda durante a faculdade, e já me posicionei pela minha atuação previdenciária, já saindo da faculdade. Né? Isso foi muito importante na minha trajetória profissional, de já ter esse direcionamento, porque é uma área fantástica. Quando o cliente chega até mim, ele entrega ao advogado, entrega a mim, a vida de trabalho dele. Então, a minha responsabilidade enquanto advogado previdenciário é muito grande. Porque é uma vida que nós estamos trabalhando. É o que eu digo para a minha equipe no escritório. Cuide do processo como se fosse o processo da tua mãe, como se fosse o processo do teu pai, da tua avó. E é ali que nós temos que costurar todos os vínculos contributivos que a pessoa teve. Né? Muitas vezes a pessoa teve um vínculo contributivo como agricultor, depois teve carteira assinada, depois teve empresa, depois parou de contribuir, depois trabalhou fora do Brasil, depois retornou, né? Então, é uma colcha de retalhos que você vai costurar para chegar lá no final e demonstrar para o INSS que os requisitos estão presentes e meu cliente faz jus ao recebimento do benefício. Entendi. Eu me sinto muito importante enquanto advogado previdenciário, né? Porque é um momento assim de coroação quando a pessoa tem acesso à efetivação do direito à aposentadoria. É quando o meu cliente fala, olha, realmente valeu a pena tudo que trabalhei, né? A partir de agora eu posso ter uma vida mais tranquila. Quando a gente fala do setor de aposentadoria. E muito mais quando nós pensamos em benefícios por incapacidade.
Porque é aquele momento que efetivamente a pessoa precisa do poder judiciário. Né? Trabalhou, está doente, precisa de um procedimento cirúrgico, foi acometido por uma doença que não pode retornar ao trabalho. É efetivamente ali que a pessoa precisa. Né? E eu me sinto muito feliz em atuar nessa área, né? E me aprofundar nessa área. Já venho atuando no direito previdenciário com muita atenção e objetividade há 7 anos. Né? Então, é uma área que, se a gente ficar aqui até amanhã conversando, nós teremos assuntos. Né? E o que que é, então, vamos supor assim, então o INSS, ele dá o benefício? Não. INSS não dá nada. Tá? Isso é bem importante. Lá no escritório, se você conversar e se expressar dessa forma, eu vou me revoltar. Né? Porque o INSS, ele é um órgão do governo federal, é um braço do governo federal, que não te dá nada. Tá? O INSS, ele vai te devolver aquilo que tu pagou. Né? Então, você hoje contribui para o INSS, você está pagando o INSS. Daqui a pouco tu vai aposentar e o INSS vai te devolver aquilo que você já pagou. Isso se chama sistema previdenciário. Trocando em miúdos, durante o período de trabalho, você está pagando a aposentadoria de alguém. Daqui a pouco, quando você aposentar, alguém vai ter que estar trabalhando para pagar a sua aposentadoria. Entendi. Então, o INSS, ele não te dá nada. Né? Isso é uma coisa que me faz assim, ó, ferver o que suco no escritório. Né? Que o meu cliente fala, não, eu ganhei a minha aposentadoria. Não ganhou nada, rapaz. Você trabalhou a vida inteira para ter direito a esse benefício. Né? O INSS nunca te deu nada. Você está fazendo jus a um direito que é seu, advindo do teu trabalho, da tua dedicação. Né? Entendi. Então é por isso que essa expressão popular, ganhei do INSS, o INSS está me dando, o INSS... Não. O INSS está restituindo e efetivando um direito que é seu. Né? Porque, Então, reafirmo, o INSS não te dá nada. vamos começar com... E qual é o... Tipo, vamos... a gente tem uma galera nova aqui, ó, né? E hoje, que nem você falou, a partir dos... Que a gente pode começar a contribuir? A partir dos 16. A partir do 16 já pode contribuir. Na qualidade de contribuinte facultativo. Ok, a gente vai... Por que Tá, qual que seria o valor, então? Para começar a iniciar a contribuir com o INSS? É que existem contribuições obrigatórias e existem contribuições facultativas. Ok. Se o trabalhador estiver em exercício profissional, seja como empregado, seja como empresário, seja como trabalhador autônomo, trabalhador informal, obrigatoriamente precisa contribuir. É como o imposto de renda. Tive renda, preciso declarar o imposto de renda e, por vezes, pagar o imposto de renda. Esse é o contribuinte obrigatório. Mas também existe a possibilidade de contribuição facultativa. Eu, com 16 anos, não estou trabalhando, não tenho um vínculo empregatício, não tenho uma empresa, mas eu quero pagar o INSS voluntariamente. Quero me vincular ao sistema. Então é por isso que nós chamamos de contribuinte facultativo. É uma faculdade, é uma escolha da pessoa contribuir ou não para o INSS. Entendi. Então não tem valor exato. Depende de cada função. Você tem até a parte de salubridade. É que hoje existem alíquotas de contribuição. Né? Você pode recolher sobre 20%, sobre 11% ou sobre 5%. Entendi. A depender da alíquota que você contribui, é os direitos que você vai ter acesso. Né? Por exemplo, hoje a contribuição de 5% é para a pessoa que não trabalha. Né? Eu trabalho em casa, eu faço não trabalha fora, né? Porque quem trabalha em casa trabalha muito mais do que quem trabalha fora. Vamos só esclarecer aqui, né? Eu não trabalho de maneira fora de casa, né? Eu trabalho em casa, eu sou do lar, né? Profissionalmente falando aqui, a gente tem muito essa expressão, né? Do lar. Posso contribuir sobre 5%? Pode. Mas você vai ter uma limitação de direitos. Você só vai aposentar por idade. Né? Se for o homem, no caso, 65 anos. Rodrigo, eu quero contribuir. Dúvida, desculpa te interrompendo. Nunca contribuir com bolufas de nada. Certo. Ela tem o direito de se aposentar por idade? Ela não vai se aposentar por idade, porque a aposentadoria por idade exige pelo menos 15 anos de contribuição.
ela pode solicitar um BPC, Ok. demonstrando que ela é uma pessoa idosa, que ela não tem condições de trabalhar e que ela não tem patrimônio para suprir suas necessidades básicas. E aí ela vai receber um salário mínimo por mês, em decorrência disso. Ponto. Fui tirado minha dúvida. Né? Então a pessoa pode contribuir sobre 11%, mas ela terá limitações, vai ter direitos previdenciários que não vai ter acesso. Por isso que o ideal é a contribuição sobre 20%. Rodrigo, 20% do quê? Do valor que eu tiver de renda. Então, se eu tenho um salário de R$ 5.000, eu vou pagar sobre o valor de R$ 5.000. Se eu recebo um salário mínimo, eu vou contribuir sobre um salário mínimo. Esse percentual do salário mínimo. Fiz 65 anos e contribuí por 15 a 20 anos. Somente isso, com o INSS. Vai ter acesso a benefício. Aposentadoria, Por idade. por idade. Então, Por idade. a regra é 65 anos, 15% de contribuição. Para homem. Desculpa, 15 anos de contribuição? É isso? É isso para o homem. Ok. Né? A mulher é com 63. 63,2? Mas ainda nós temos que pensar na regra de transição. Ok, que seria? Né? Porque a regra de transição significa que em 2019 nós tivemos uma alteração legislativa e muitas pessoas que estão próximas a se aposentar agora vão entrar na regra de transição. E isso é complexo. Porque a aposentadoria por idade, quando eu falo em 65 homens, 65 homens, 63 mulher, essa é a regra geral. Mas existem regras de transição em decorrência da alteração legislativa que aconteceu em 2019, em fundamento à Emenda Constitucional 103. Por que aconteceu essa alteração legislativa? É algo que me perguntam muito dos nossos atendimentos. Ela aconteceu porque nós tivemos uma alteração de estrutura familiar. O Estado, ele tem um reflexo daquilo que acontece dentro das nossas famílias, né? Quando o INSS foi criado, nós tínhamos uma estrutura familiar e uma estrutura social muito diferente do que nós temos hoje. Né? Nós tínhamos efetivamente uma pirâmide. Na base dessa pirâmide, nós tínhamos muita gente trabalhando, muita gente contribuindo. Né? Os jovens com 18 anos eram arremessados ao mercado de trabalho. Né? E no topo dessa pirâmide, nós tínhamos poucas pessoas que recebiam benefício previdenciário e recebiam por um tempo muito menor. Né? Por quê? Vivia-se muito menos. Né? Hoje a nossa expectativa de vida é maior em decorrência do acesso à saúde, acesso às informações. As pessoas acabavam tendo um acesso ao benefício mais tardiamente, porque muita gente nem sequer sabia que tinha direito previdenciário, né? A minha avó paterna, por exemplo, recebeu pouquíssimo tempo de aposentadoria. Apesar dela já ter tido o preenchimento dos requisitos, ela não solicitou, porque ela não sabia. Nossa. Né? Então, as informações de direito previdenciário não eram compartilhadas. Então, nós tínhamos poucas pessoas recebendo benefício. Por isso era uma pirâmide. Imagina uma pessoa dessa, que nem sua avó paterna, tá ali tanto tempo sem receber, viu, tipo, chegar uma pessoa assim, viu, você tem direito, vamos lá, e acaba fazendo o processo e ela começa a receber o aposento. Exatamente. Nossa! Exatamente. Né? E isso, nós tínhamos uma pirâmide. Hoje não é mais assim. Hoje nós não temos mais uma pirâmide, né? Porque a base contributiva diminuiu. As famílias têm um número menor de filhos. E esses filhos, eles não entram no mercado de trabalho como regra aos 18. Eles entram aos 20, 21, 22, após finalizar a graduação, né? E ainda nós temos uma grande quantidade de trabalho irregular, informal, né? Estou trabalhando, tenho 20 e poucos anos, a minha preocupação não é pagar INSS. Minha preocupação é ganhar dinheiro e investir em outra coisa. Né? Então, por isso que houve essa alteração de 2019, né? Com a redução de muitos direitos, pensando na equalização do sistema previdenciário. Okay. Hoje o INSS é um sistema deficitário, né? É um sistema que gasta muito mais do que arrecada. Né? Então, existem esses movimentos legislativos para que tenha esse ajuste. Porque, em tese, o INSS deveria gerir aquilo que recebe e pagar os benefícios que deve. Entendi. Mas não é assim. Né? Hoje, ele gasta muito mais do que ele recebe. Isso gera um déficit. Entendi. E o que foi essa alteração legislativa? Lei.
ocorrida na Constitucional 103/2009. O que foi isso? Exatamente, é essa limitação do direito que houve, né, em Entendi. várias áreas. Né? Porque buscou-se reduzir as concessões de direito pensando na equalização do sistema. Ah, tá. Reduzir a concessão de direito pensando no fluxo de dinheiro que entra e sai do INSS. Coisa que eu não concordo. Né? Entendi. Porque se contribuir para o INSS, tenho que ter direito. Até porque o INSS não está me dando nada, né? Muitas pessoas foram prejudicadas com isso. Porque até então, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição, eu precisava ter só o requisito contributivo. Homem 35, mulher 30. Com a emenda constitucional 103, eu passei a ter um requisito de idade. Por quê? Porque o legislador ele quer exigir que as pessoas trabalhem mais. Mas isso não é justo. Porque se eu comecei a trabalhar mais jovem, eu tenho o direito de aposentar antes. Né? Esse é o meu entendimento. Por exemplo, Rodrigo, beleza, meu pai me instigou a ter nota de produtor rural a partir dos 12. Mas eu tenho certeza que eu trabalhei desde os 7, 8. Né? Que minha mãe ia para a estrevaria, eu ia junto tirar leite. Né? Meu pai ia para a roça arrancar leiteiro. Não sei se tu pegou essa fase, né? Não. De ir para a lavoura no meio do soja. Na época não existia transgênico. Então nós íamos para o meio do soja para arrancar leiteiro. Era um mato, né? Uma erva daninha. Sim. Né? Ó, o piada é prédio falando, né? Não sabe nem o que é leiteiro. Vamos lá, tem que fazer uma aula prática, tem que ensinar para a lavoura, vamos pro mato. Né? Então, quem começou a trabalhar antes, no meu entendimento, ele tem direito sim a aposentar antes também. Né? Inclusive, já existem movimentos legislativos para ter uma nova potencial reforma previdenciária nesse aspecto. Que legal. Galera, muito top a explicação que a gente está tendo aqui do Dr. Rodrigo Tubiana sobre direito previdenciário, isso? Isso mesmo. O que a gente vai falar mais, doutor, que a gente pode falar sobre direito previdenciário para a gente deixar essa galera a par? Uma coisa muito importante é programe a sua aposentadoria. Não espere chegar aos 50, aos 60 anos para se preocupar com o direito previdenciário. Como dito no início da nossa conversa, direito previdenciário é lá para o adolescente, é para o adulto, é para quem está na fase de produção. Porque você tem mecanismos legislativos para programar sua aposentadoria. Para que você tenha um envelhecer saudável financeiramente. Né? Hoje o que eu observo é que grande parte da nossa população estoca dinheiro, estoca patrimônio, mas lá no final da vida não tem liquidez mensal disso. E a aposentadoria é um valor que você terá na tua velhice. Né? É por isso que você precisa se preocupar já em contribuir. É por isso que você precisa se preocupar já em ter a documentação correta para a tua aposentadoria. Né? Porque depois, quando você chegar aos teus 60 anos, com problema de saúde, sem contribuição, sem perspectiva contributiva, não há advogado no céu e na terra que faça milagre. Né? Então é por isso que você precisa se preocupar com as suas contribuições previdenciárias. Hoje existe uma onda de trabalhadores que se preocupam muito com o recebimento, mas não se preocupam com a contribuição previdenciária. Né? Então, você, amigo, que realiza, por exemplo, baixa de carteira, né? Trabalhei na empresa um tempo X, e aí eu dei baixa na minha carteira para receber o FGTS, para receber o seguro-desemprego. Beleza, esse período não vai contar na tua aposentadoria. Né? Eu trabalho hoje numa atividade insalubre. Né? Guarde todos os documentos dessa empresa, porque lá na frente você vai depender da comprovação dessa atividade insalubre. É por isso que é importante você consultar um advogado, né, um advogado especializado no direito previdenciário, para que possa te prestar informações específicas sobre o teu ramo de atuação, sobre a tua atividade profissional. Né? E inclusive observar a possibilidade, talvez, de ter acesso a 2 aposentadorias.
né? Esse é um tema bem legal de se falar, que é o caso dos funcionários públicos, né? Por exemplo, as professoras, né? A minha família é cheia de professora. Bom, tem a minha irmã, a Edna, professora, né? E demais. A professora vinculada ao Estado, né? Ela pode sim ter acesso a uma aposentadoria do Estado através do Paraná Previdência, mas ela pode também ter acesso a uma aposentadoria do INSS através das contribuições que realizou pela atuação profissional em instituições particulares ou até mesmo pelo pagamento de contribuições através de empresária, através de carnê e assim sucessivamente. Por isso que nós falamos da importância de ter um planejamento previdenciário. Essa é a bola da vez, né? É uma prestação de serviço que nós realizamos lá no meu escritório com toda a minha equipe, de verificar o teu caso, as tuas contribuições, o que tu faz da vida, quando que tu vai aposentar, né? Por isso que o direito previdenciário é para os jovens, né? No teu caso, né? Você já não é mais tão jovem, né? Percebo pelo seu couro cabeludo que você já não é mais tão jovem, né? A gente estudou junto, né? A gente fez algumas disciplinas no ensino médio, né? Do tempo que tu tinha cabelo. Pois é. Tem gente que não acredita que eu não tinha cabelo. É, rapaziada, ele tinha cabelo. Eu conheço esse rapaz aqui do tempo que ele tinha cabelo. Planejar a tua aposentadoria. Muito interessante. Quando você vai aposentar? Quando você programa a tua aposentadoria, tu consegue fazer um planejamento da tua vida, rapaz. Tu consegue fazer um planejamento familiar. Olha, com tal idade eu quero aposentar, eu já vou ter meus filhos, talvez já terei os meus netos, vou estar morando em tal lugar, né? Porque, afinal de contas, nós trabalhamos e trabalhamos muito para aposentar bem. Né? Então, essa é a informação importante que precisamos divulgar e precisamos conscientizar as pessoas de ter essa preocupação com a sua aposentadoria. Show, galera. Olha aí que aula que a gente recebeu hoje aí, ó. Acredito que esse conteúdo vai girar para mais pessoas, mais jovens, né? Tá se atentando a esses detalhes, de estar buscando saber mais sobre a contribuição ao INSS. Sim, isso mesmo. Né? Muito isso show, mesmo. muito show. Doutor, mais alguma colocação que você gostaria de colocar? Meu querido, por hora é isso. Né? Eu novamente agradeço a confiança depositada no nosso trabalho. Né? Fico feliz também com o crescimento da tua empresa. Obrigado. Hoje é um destaque aqui na nossa região pela prestação de serviço que vocês fazem, pela prestação de serviço de compartilhamento de informação. Que isso é algo que não tem preço, tem valor. Né? A transmissão de informação para as pessoas, que é muito carente aqui na nossa região. O trabalho que vocês vêm desenvolvendo com o podcast, trazendo profissionais daqui, né? Profissionais da nossa terra, filho da nossa terra, para demonstrar que sim, que todos nós temos capacidade, né? De estudar, de se dedicar e de desenvolver aquilo que gostamos, aquilo que pretendemos. Eu me sinto muito lisonjeado, novamente, repito, pelo convite. Permaneço à total disposição, caso vocês precisem de auxílio. Meu escritório está de portas abertas a todos. Não somente para ir lá, para a contratação dos nossos serviços jurídicos, mas para tomar um café, para conhecer o nosso espaço. Eu quis ter passado essa semana passada lá parado, tomar um café, mas acabou não dando aquele tempo. Mas logo vou parar lá tomar um café. A nossa equipe teve alteração de local recentemente, né? Estamos atendendo na esquina do Banco do Brasil, na Rua Maringá, com o sonho do escritório com total acessibilidade. Né? Eu que atuo com o direito previdenciário, então hoje nós temos um espaço para receber o nosso cliente cadeirante, para poder conduzi-lo, né? Até essa semana teve uma cliente que brincou comigo e me disse: nossa, doutor, você está parecendo criança com um brinquedo novo, né, com esse escritório. Eu digo sim, é exatamente isso. Né? O meu sonho efetivamente era ser advogado, era ter o meu escritório, era poder receber o meu cliente com carinho e com conforto. Né? E tem tudo a progredir, tem muito a prosperar. O trabalho e o objetivo da minha empresa, da minha equipe, é a efetivação desses direitos previdenciários que são tão importantes. Tão importantes a todas as pessoas, né? Desmistificando essa máxima de que direito previdenciário é só para as pessoas idosas. Exato. Não. Direito previdenciário
são para todos nós. Inclusive, antes de nascer, a gente já pode ter direito previdenciário. Olha só que legal. Né? Ao passo que se um embrião, né, a mamãe está grávida e acontece alguma coisa com o pai, essa criança já vai ter direito à pensão por morte. Se o pai estiver contribuindo. Né? Então, o meu trabalho social é nessa conscientização. Que legal. Porque depois que acontecem, daí não adianta chorar. É verdade. Né? Depois que acontece, não adianta chorar. Tem que se prevenir. É exatamente isso. Agradeço, né, a todos que estão participando do nosso podcast. E vamos lá. Claro. Sempre avante. Sempre avante. Galera, o doutor, quiser deixar as redes sociais do doutor, caso alguém queira entrar em contato, fica à vontade, doutor. Nós temos a página do escritório, né, Advocacia Tubiana, tanto no Facebook, tanto no Instagram. E lá nós compartilhamos muita coisa legal. Né, muita notícia de direito previdenciário. Também tem o meu Instagram particular, Rodrigo Tubiana, ADV. E que a gente busca sempre apresentar às pessoas o que é o dia a dia da advocacia, o que é o dia a dia do INSS e como funciona o nosso trabalho. Né? Inclusive faço um convite especial aos jovens, né? Você, querido jovenzinho, que pretende cursar direito, que pretende ser advogado, vem fazer uma visita. Vem conhecer o que é a realidade da advocacia, né? Porque esse contato é muito importante, né? E todas as pessoas, né? Venham conhecer o nosso espaço, venham tomar um café com a nossa equipe. Exatamente. Show, galera. Seria isso, então, doutor. Obrigado pela sua presença no nosso podcast. Vai ser uma honra transmitir para essa galera e tanta informação bacana, que é isso que a gente procura, trazer informação detalhada sobre algum assunto que venha prevalecer, que venha contribuir com a nossa sociedade. Essa é a nossa missão que a gente gosta, né? Muito bem. Galera, deixa seu like, compartilha a nossa live e no mais até semana que vem, mesmo horário, mesmo dia, no Online Cast. Valeu, pessoal! Tchau, tchau. Valeu!